Você já entendeu que para você mudar qualquer aspecto da sua vida, você precisa mudar seus hábitos, certo? Muito bem. Só que agora, por onde que você começa? Se você tem essa dúvida, então fica aqui comigo porque é disso que a gente vai falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esta fake live dominante, domingo 17 horas. E por que eu chamo fake live? Porque normalmente eu tô aqui todo domingo 17 horas ao vivo para passar para você o melhor conteúdo sobre hábitos. Muito bem, só que o que acontece? Infelizmente eu não pude estar presente esse domingo, então, eu estou colocando esse conteúdo gravado aqui para você. Por que eu faço isso? Porque eu quero ajudar você a dominar seus hábitos e transformar suas ideias em resultados concretos. Esse é o propósito desse canal. Tá bom? Quando você domina seus hábitos, você domina a sua vida. Simples assim. E caso você não me conheça, se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique, mas você pode me chamar também de o cara dos hábitos. Por quê? Porque é assim que você vai me encontrar nas principais plataformas, tá, de mídias sociais, compartilhando conteúdo com você, tá bom? Para ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos. Você me encontra assim no TikTok, o cara dos hábitos, e você me encontra também, aqui não, no Instagram, e você me encontra também no TikTok, beleza? Desse mesmo arroba, o cara dos hábitos, beleza? E olha só, o tema do vídeo de hoje tem o poder de mudar o seu jogo. Por quê? Porque quando a gente está querendo mudar algum aspecto na nossa vida, isso é muito comum. Toda vez que você chega num ponto e você quer subir, você quer melhorar, é da nossa natureza melhorar. Tudo sempre passa por mudança de hábito. Muito bem, não importa o que você quer fazer. Não importa se você quer melhorar sua saúde, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer melhorar seus relacionamentos. Tudo na sua vida passa pela mudança de hábito. Muito bem. Só que você começa por onde? Por onde você começa? Esse é um ponto. Porque às vezes a gente tenta mudar algumas coisas que não são exatamente a nossa prioridade, tá? E o vídeo de hoje, esta fake live, vem para responder essa pergunta. Vem para falar para você. Começa por aqui. E eu vou passar para você uma ideia que eu aprendi com outra pessoa, com alguém que sabe mais do que eu. Eu aprendi com uma mulher chamada Gretchen Rubin. Eu aprendi num livro que ela chama de Melhor que Antes. Tá? Depois eu mostro o livro para você direitinho. E ela fala dos hábitos de fundação, que é o que ela chama, são 4 hábitos que ela chama de hábitos de fundação. E é disso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, como é que é dividido este vídeo aqui? Primeira parte, o que é que são esses hábitos de fundação? Segundo, quais são os benefícios de você entender estes conceitos e aplicar na sua vida? Terceiro ponto, vou responder algumas objeções, eventuais objeções que você tenha. Quarto ponto, vou te passar o jeito errado de você aplicar essa ideia e vou te dar um passo a passo do jeito certo. Tá bom? Beleza? Então tá bom. E no final eu vou fazer um resumão pra gente amarrar as ideias, para deixar tudo amarradinho aqui, para você sair com a ideia fresca na cabeça. Certo? Então tá bom. Então vamos embora. Então, só antes da gente começar, deixa eu, caso seja a tua primeira vez aqui, eu vou comentar isso. Eu comento em várias lives, vários vídeos, mas eu vou comentar de novo para você. Como que eu produzo conteúdo? O meu conteúdo é sempre uma mistura das minhas leituras com as minhas vivências. É uma combinação. Eu tiro o melhor de cada um e venho aqui e produzo esse conteúdo para você. Tá bom? Beleza? Tamo junto? Então vamos lá. Então, o que é isso? O que é a fundação? Tá? A autora Gretchen Rubin, ela comenta sobre fundação. São 4 hábitos principais, ou melhor, hábitos em 4 áreas da sua vida. Então, primeiro, hábitos de sono, tá bom? Extremamente importante. Segundo, hábitos de alimentação. Terceiro, hábitos de movimento. Quarto, hábitos de organização. Então, o que ela fala no livro? Qual que é a ideia que ela passa no livro sobre isso, tá?
ela passa o seguinte fim: não adianta você tentar melhorar a sua vida, dependendo do que você queira fazer. Não adianta você tentar melhorar a sua vida se esses 4 pontos estão cagados, isso está zoado. Então não adianta, Carlos, eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não durmo direito, ou eu como mal, ou eu sou completamente sedentário, ou a minha vida é uma bagunça. Não vai dar certo. Então, para você que está me vendo, para você que tem interesse em transformar a sua vida por meio dos hábitos, minha sugestão para você: você vai começar por esses 4 hábitos. Carlos, começa tudo de uma vez? Não, não, você vai começar aos poucos. Eu vou te dar um passo a passo, tá? Vou te passar como você começa, beleza? E vou compartilhar a minha tela aqui com você, porque eu vou passar para você da onde eu tiro um conteúdo. Foi deste livro aqui, Gretchen Rubin, Melhor que Antes, tá bom? E por que eu faço isso? Porque eu gosto de aprender com quem sabe mais do que eu. E eu sempre dou crédito para as minhas fontes. Então eu achei, porque o que eu faço? Como eu me posiciono aqui? Eu sou um estudioso no assunto de hábitos. E o que eu faço? Eu estudo, eu aprendo e eu venho aqui compartilhar com você o que eu aprendi com pessoas que sabem mais do que eu. É simples assim. Então toda vez que eu vir uma boa ideia, tá? Que eu aprenda, ou melhor, não preciso nem aprender, talvez eu já saiba, mas puxa, é uma boa ideia, eu venho aqui e compartilho para você. E sempre eu vou dar o crédito, eu vou dar a fonte da onde que eu tirei isso. Tá bom? Eu não me lembro, agora eu preciso ver, eu não me lembro com certeza de qual capítulo que saiu esse livro. Esse tema tá nesse livro, mas eu não me lembro ao certo em que, eu acho que é capítulo 4. Mas o nome do capítulo é O Mais Importante Primeiro, que na versão inglesa é First Things First. Muito bem, vamos lá. O que é a fundação? Já falei para você. Fundação são os hábitos nestas 4 áreas da sua vida. Então, hábitos de sono, hábitos de alimentação ou alimentação saudável, hábitos de movimento, que tem atividade física, e hábitos de organização. E aí você me pergunta: Carlos, tá, entendi, beleza, tá, mas por que isso é importante? Por que eu preciso começar por aqui? E agora eu vou responder para você. O que acontece? Pensa nesses 4 hábitos como os alicerces da sua casa, beleza? Pensa na base e aquilo que tem que estar forte, porque senão desmorona. E se você pensar, e por que eu trouxe isso aqui para você? Eu trouxe porque eu meditei e eu falei: cara, ela tem razão. Ela tem razão. Porque, olha só, qual que é a importância disso? Porque esses 4 hábitos, eles são a fundação, eles são o alicerce, e porque eles cuidam, esses hábitos, eles cuidam diretamente da nossa energia física e mental. Você já tentou fazer alguma coisa sem energia física? Ou energia mental? Por exemplo, o que seria energia mental? Quando você está cansado, quando você está esgotado. Você já tentou fazer alguma coisa? Não adianta, meu filho, não adianta. Então, quem que eu presumo? Quem eu presumo que seja a minha audiência? As pessoas que querem transformar a sua vida por meio dos hábitos, ou que queiram aprender melhor sobre isso. E do momento em que alguém chega para você, e para mim isso foi muito importante, e a pessoa fala: olha, começa por aqui. Não tenta mudar outras coisas se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, se você não faz atividade física e se você é bagunceiro desorganizado. Não dá, a sua vida não vai para frente. Então, esse livro, quando ela me deu, quando ela comentou no livro disso, eu achei genial. E eu pensei: ela tá certa. Então, para você começar a transformar a sua vida, você precisa começar por aqui. Então, sono. Olha só, se você não dorme bem, e eu falo para você que muitas vezes eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho um sono muito leve. Então eu tô dormindo, caiu uma agulha na sala, eu escuto, e eu acabo acordando. Do momento em que você não dorme bem, nada no seu dia vai bem. E aí você pode falar assim para mim: ah, Carlos, mas eu durmo 2, 3 horas por noite e para mim tá bom. Eu vou falar para você. Teve um período na minha vida que eu dei aula de inglês. E eu dei aula para um rapaz que ele me disse assim: Carlos, eu durmo 4, 5 horas por noite
no máximo, e eu tô sempre bem. E eu falo para você, e eu falei para ele, beleza, mas eu não consigo, eu, Carlos Henrique, não consigo. Eu preciso de mais tempo, eu preciso pelo menos 6, 7 horas bem, no mínimo, no mínimo, 6 horas bem dormida. E porque o sono, na minha visão, tá? Não sou especialista em sono, mas a minha ideia, a minha sensação é que o déficit de sono ele é acumulativo. Então, você ficou uma noite sem dormir, isso não vai te matar. O problema é que ao longo do tempo, se você forma hábitos que não são bons, o que acontece? Você fica com déficit, você fica cansado, você rende muito menos do que você poderia. Outra coisa, alimentação saudável. Sou especialista em nutrição? Não, não sou. Mas eu tenho uma noção que eu preciso comer bem para o meu corpo funcionar em estado ótimo. E eu presumo que isso aconteça com você. Então, existem muitos especialistas que podem falar para você da qualidade da sua nutrição, tá? Mas a minha ideia aqui não é te dar dica de nutrição, é falar para você, isso aqui é uma área, a sua alimentação é uma área que você precisa prestar atenção. Terceira área, movimentação. O que é isso? Atividade física. Qual atividade física? A que você quiser. Simples assim. A atividade física que você quiser. Não importa. A que você gostar. A que servir para você. Por quê? Porque é cientificamente comprovado que a nossa saúde melhora conforme nós fazemos atividade física. E por fim, nós temos hábito de organização. Organização com relação a quê? Com relação a tudo. Tudo que tiver, cada área da sua vida, das múltiplas áreas que tem na sua vida, mas cada área da sua vida que você conseguir se organizar, você vai ver a melhora. Então você tem a organização na sua casa, você tem a organização nas suas finanças, você tem a organização no seu guarda-roupa, você tem a organização no seu trabalho, nas mais variadas áreas. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você, e isso é um ponto muito importante, eu não vou passar aqui para você o intuito desse vídeo, desse conteúdo, não é dizer os hábitos certos para você. Não. O intuito deste conteúdo é colocar, é direcionar a sua atenção para essas 4 áreas, tá bom? Vai ter um monte de conteúdo aqui para te ajudar especificamente em cada uma delas. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é que você precisa observar essas áreas. Então, como é que você está dormindo? Como é que está a sua alimentação? Você está fazendo atividade física? Qualquer atividade física? Alguma atividade? Você está fazendo isso? Terceiro, por último, você está se organizando? É isso. Então, a ideia deste conteúdo é direcionar, é chamar a sua atenção para essas 4 áreas, beleza? Então, vamos aqui para a minha... Eu vou compartilhar a tela com você, que eu vou fazer... que eu vou escrever as 4 áreas da sua fundação. Então, vamos aqui. Vou compartilhar a tela. Então, o que é hábitos de escrever errado, é fundação. Então, aqui. Muito bem. Quais são? O que você tem? Primeiro, sono. Segundo, alimentação. Botar entre aspas, saudável. Terceiro, movimento. Quarto, organização. Organização. Muito bem. E aí, agora eu vou passar para falar para você o seguinte, tá? Muito bem, eu já acabei de comentar para você quais são os 4 hábitos de fundação. De repente você me pergunta, tá, Carlos, mas por quê? Quais são os benefícios de você entender esta ideia dos hábitos de fundação e quais são os benefícios de você efetivamente aplicar na sua vida? Preciso te contar uma coisa. Entender não é suficiente. Você precisa aplicar também, tá bom? Maravilha. Primeiro benefício, mais energia disponível. E eu vou falar para você, olha, cara, só de
só de dormir melhor, só de dormir bem, só de você deitar e ter uma boa noite de sono, isso faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo. E eu não sei qual é a sua idade. Eu tenho 51 anos. E por que no momento da gravação desta fake live, eu tenho 51 anos. E por que eu comento isso com você? Porque à medida que o tempo passa, ou que a gente vai ficando mais experiente, nós começamos a dar muito, eu pelo menos, tá? A dar muito mais valor para o descanso e recuperação. Então, quando a gente tem 20 anos, sei lá, você passa uma noite acordado. Beleza, uma coisa. Quando você tem 30, tal, quando você tem 40, mas minha visão, a partir dos 40 anos que você passa uma noite acordado ou que você não dorme bem, você sente de forma diferente. Então, quando você leva em conta o conteúdo, esse conteúdo aqui, esses 4 hábitos, você tende a dar muito mais valor para o teu sono, por exemplo, tá bom? Segundo benefício, você vai diminuir bastante a sua procrastinação, tá? Se você não acabar, vai ter uma redução significativa. Por quê? Na minha visão, isso tem a ver com um hábito de organização. Porque quando a nossa vida está uma bagunça, ou então, por exemplo, eu tenho um trabalho para fazer, mas eu sou desorganizado. Eu estou aqui gravando esse conteúdo, mas eu tenho mais 10 coisas para fazer e está uma bagunça. Eu tendo a procrastinar. Eu tendo a procrastinar. Por quê? Porque me passa uma sensação de desconforto. Só a sensação de eu precisar me achar no meio da minha bagunça, só isso já me passa uma sensação de desconforto. Por outro lado, quando eu tenho as ideias alinhadas, quando está tudo certinho, vou dar um exemplo muito simples para você. Este conteúdo que eu estou gravando aqui, ele tem um roteiro para isso. Eu não sento aqui na frente da câmera e tiro as ideias da minha cabeça. Não, o que eu faço? Puxa, eu vou falar sobre o tema tal, que interessante, eu pego o livro, eu estudo, eu faço um roteiro. Por que eu faço um roteiro? Porque o meu objetivo aqui é passar para você que está me vendo o melhor conteúdo possível. Que seja claro, que seja didático, que você consiga já aplicar na sua vida agora. Então, não dá para eu sentar aqui despreparado e dar esse conteúdo para você. Então, a organização facilita, tá? Com que na minha vida eu consiga produzir conteúdo. Terceiro benefício, olha só, maior clareza mental e foco. E isso aqui é uma coisa que fica difícil de... Você precisa... tem coisas que eu consigo te explicar. Tem coisas que você só vai sentir a dimensão quando você vai perceber a dimensão quando você sente. Então, a diferença entre você estar confuso, que você não sabe por onde começar, entendeu? Você está desfocado, você faz uma coisa aqui, você faz uma coisa ali, você não faz nada. Você tenta fazer 10 coisas e você não faz nada, entendeu? E quando você está com a mente tranquila, com a ideia clara, com foco, é uma diferença brutal. Vantagem número 4, aumento da sua motivação. Porque o que acontece? Do momento em que você constrói esses hábitos básicos ou hábitos nestas áreas básicas, o que vai acontecer com você? Você vai começar a ter no início pequenas vitórias. Muito bem, só que de pequena vitória em pequena vitória você tem grandes vitórias. Exemplo, olha, isso aqui, sentar aqui e gravar esse conteúdo para você é uma pequena vitória. Na verdade é uma grande vitória. E detalhe, eu adoro fazer isso. Mas só de eu sentar aqui, a ideia está clara, né? As ideias fluem e eu consigo transmitir o valor deste conteúdo, para mim isso é extremamente importante. E o quinto e último benefício, olha só, nós estamos falando da fundação. O que é fundação? Sono, alimentação, movimento e organização. Do momento em que você acertar essas 4 áreas, o que você fez? Você fez uma base sólida para outros hábitos. Você entendeu? Então, esses aqui são as áreas, né, os hábitos, digamos assim, que vão te dar a sustentação para os outros hábitos que você vai querer desenvolver na sua vida. Porque eu preciso te contar uma coisa. Ó, a sua vida hoje é só um reflexo dos hábitos que você tem. É só isso. Beleza? Então vamos aqui, vou compartilhar
aqui a minha tela com você para eu escrever, para escrevermos os benefícios, tá? E o primeiro benefício é mais energia disponível. Muito bem. O segundo benefício vai diminuir, vamos colocar assim, diminuir a sua procrastinação. Deixa eu corrigir aqui. Sua procrastinação. O terceiro benefício, um dos melhores benefícios, maior clareza mental e foco. Quarto benefício, você vai ter aumento da sua motivação. Eita, bagunça. Eita. Você vai ter aumento, deixa eu botar aqui, aumento da sua motivação e você vai formar uma base sólida para os demais hábitos. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Mas aí você pode me dizer o seguinte, você pode chegar para mim e falar assim, Carlos, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso melhorar essas áreas da minha vida, mas eu não consigo. E eu vou falar para você o seguinte, ó, eu vou ter que ser duro com você agora, só um momentinho. Saber não é suficiente. Saber não é suficiente. Sinto muito. O que você precisa? Você precisa efetivamente entender como implementar isso na sua vida. Tá bom? Ó, informação não se traduz automaticamente em comportamento. São coisas diferentes. Tá bom? Então, quando você estuda, reformulando, então, quando você acompanha o conteúdo deste canal, você vai aprender, você vai entender como implementar esses hábitos de fundação que eu estou passando para você. Você pode me dizer também o seguinte, assim, Carlos, meus objetivos são grandes e são importantes. Dormir bem me parece perda de tempo. E eu falo para você, ó, dormir bem não é perda de tempo. Dormir bem é investimento do seu tempo. Por quê? Porque esses hábitos são fundamentais para você alcançar esses objetivos mirabolantes que você tem aí na sua cabecinha. Meu amigo, você precisa estar performando em... me veio a expressão em inglês que é peak performance, mas você precisa estar funcionando no seu melhor e não tem como você funcionar a 100% se você não dorme bem, por exemplo. Não tem como, tá bom? E por fim, você pode me dizer, Carlos, legal, adorei sua ideia, mas eu não tenho tempo para isso não. E eu vou falar uma coisa para você. A ótima notícia para você, que não tem tempo, é que você pode e deve, não só pode, mas deve começar com pequenos passos. Carlos, por que pequenos passos? Porque são 4 áreas. Você não vai tentar implementar as 4 de uma vez. Não, você vai escolher uma e você vai implementar devagar. Porque lembra dessa analogia. Nós não plantamos árvores, a gente planta semente, a gente planta mudinha, entendeu? E ela cresce com o tempo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui as suas objeções. Vamos dar uma repassada. E eu vou falar para você, essas objeções são objeções que eu já tive. Quando a gente é mais menino, a gente tem umas ideias de jirico, né? Ou então a gente subestima, vamos colocar assim, a gente subestima atividades como dormir bem, a gente subestima atividades como movimento, atividade física, que são coisas que não são diretamente, assim, são coisas que você não vê, mas são diretamente relacionadas
ao teu sucesso, seja seja em que área for da tua vida. Beleza? Então eu vou dividir aqui a minha tela com você para a gente repassar as suas objeções. Então, primeira objeção. Eu já sei que eu preciso fazer tudo isso, mas eu não consigo fazer. E aí é que tá, você precisa implementar isso. Saber não é suficiente, mas acompanhando o conteúdo desse canal, você vai aprender absolutamente tudo o que você precisa sobre hábitos. Você pode falar também, meus objetivos são grandes e importantes. Dormir parece perda de tempo. Não, não é. Já falo para você de cara, não é. Dormir é essencial para qualquer coisa que você queira fazer. E por fim, você pode me dizer, Carlos, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Mudar essas 4 áreas. E eu digo para você, você não precisa mudar as 4 áreas de uma vez. E você não precisa de muito tempo, porque você pode começar com pequenos passos. Beleza? Tamo junto? Agora, vamos para frente. Porque agora eu vou te dar a forma errada de você aplicar essa ideia, né? E aí você fala assim para mim, tá, Carlos, por que você passa a forma errada, né? E eu falo para você, olha, eu te passo a forma errada pelo seguinte, porque se eu falar aqui para você, tá, a forma errada e você estiver fazendo ela, uma das alternativas da forma errada, querido, você pode parar de fazer isso hoje, você pode parar de fazer isso agora. Vamos lá. Primeira forma do jeito errado de tentar mudar seus hábitos ou construir a sua fundação. Primeira forma do jeito errado, clássico, todo mundo faz. Exclusive eu, já fiz isso. Qual que é? A primeira forma do jeito errado é o seguinte, é você tentar mudar tudo de uma vez. Então eu passei aqui para você 4 áreas. Quais são as áreas? Sono, movimento, alimentação, movimento e organização. Você tenta mudar tudo de uma vez, você tenta mudar as 4 áreas. O que acontece com você? Você vai se sobrecarregar. Você vai sobrecarregar e o que você vai fazer? Você vai parar. Você não vai concluir. Carlos, eu consigo, eu sou valente, né? Eu sou durão. Não, não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque envolve esforço mental. E o esforço mental envolve energia mental. E a energia mental é um negócio, cara, que você quando você não tem, você percebe que você não consegue fazer nada, tá? Então vamos lá. Primeira forma do jeito errado é você tentar mudar tudo de uma vez. Muito bem. Segunda forma do jeito errado é você pensar assim: não, Carlos, agora, olha, eu tenho uma meta XYZ e eu vou focar nos objetivos grandes. Esse negócio de dormir bem é coisa pequena, de movimento e tal. Eu tô preocupado em ganhar dinheiro, porque eu quero dobrar meu salário, meu objetivo grande, tá? Só que você não dá atenção para as pequenas coisas. O que é uma pequena coisa? Você dormir bem, você se alimentar bem, ter uma alimentação saudável, direitinho. Você não dá atenção para isso. O que acontece com você? Você não performa em 100%. E assim, você não vai... Ó, vou te contar uma coisa que eu levei uma vida para entender. Eu vou te dar, eu vou contar para você de graça. Tá preparado? Então eu vou te contar. Ó, você atinge objetivos grandes dando passos pequenos. Presta atenção. Ó, você atinge objetivos grandes dando passos pequenos. Exemplo para você. Vamos supor que o meu objetivo com esse canal aqui é me tornar o maior canal especializado em hábitos do YouTube do Brasil. Você sabe como é que eu vou chegar lá? Sabe? Não é fazendo mirabolância não, filho. É fazendo um vídeo de cada vez. É um vídeo como esse aqui de cada vez. Dando o meu melhor em um vídeo de cada vez. Um passinho de cada vez. Então, olha só. Guarda isso. Você vai atingir os seus objetivos grandes dando passos pequenos. E a última forma do jeito errado, que é comum também, né? É a pessoa se culpar por não ter força de vontade o suficiente para mudar um hábito. E eu vou falar uma coisa para você, já tem live, eu acho que tem. Mas se não tiver, eu faço de novo, porque esse é um tema muito comum, esse é um tema extremamente recorrente e que
é uma armadilha que todo mundo cai, inclusive eu já caí, é você tentar mudar alguma coisa com força de vontade. E o que, que é a força de vontade? A força de vontade, deixa eu... Tá, não tô, beleza. A força de vontade é o esforço consciente que você faz para fazer uma ação ou para resistir a uma tentação. Ela funciona? Sim, ela funciona. Só que a força de vontade é um recurso de curto prazo. Força de vontade é um recurso para você usar em situações muito específicas. Não é um recurso para você usar o tempo inteiro. Por quê? Porque ela se esgota, ela cansa. Você está entendendo? Então, quando você se culpa por você não ter força de vontade, qual é a sua tendência? A sua tendência é deixar para lá e meter o pé na jaca. Então, vamos aqui para minha tela, repassar mais uma vez as 3 formas do jeito errado. Clássico. Erro clássico. Mudar tudo de uma vez. Segundo erro clássico, focar apenas nos objetivos grandes. Vou completar aqui. E esquecer não. Subestimar a força dos passos pequenos. E por fim, se culpar por não ter força de vontade o suficiente. E agora, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando aqui a parte que todo mundo estava esperando, que é o passo a passo do jeito certo. Presta atenção. Do jeito certo de você aplicar essa ideia. Porque eu quero que você que está me vendo guarde com você um conceito muito importante, tá? E esse conceito é o seguinte: você sempre tem o jeito certo e o jeito errado de fazer alguma coisa. Sempre tem, tá bom? Então agora eu vou te passar o jeito certo. Ah, Carlos, mas não é arrogância você falar jeito certo? Não, o que acontece? Então eu posso mudar, eu posso te dizer. Eu vou te passar agora o jeito mais eficiente de você aplicar as ideias que eu estou passando aqui para você. Porque não adianta eu produzir o conteúdo, né? Eu não produzo este conteúdo pela minha vaidade pessoal. Eu produzo este conteúdo aqui para aquela pessoa, para você que está me vendo, para que você possa aplicar isso na sua vida e você possa ter sucesso com isso. Porque o meu sucesso é o seu sucesso. Reformulando, o seu sucesso. Quando você consegue, quando você vê um conteúdo como esse, quando você viu alguma dica que eu passei aqui para você, você aplicou na sua vida e melhorou a sua vida, isso é sucesso para mim, beleza? Então vamos em frente, porque agora eu vou passar para você o passo a passo do jeito certo. Passo número 1. Você vai escolher um hábito fundamental para você começar. Então, do que a gente falou aqui? A gente falou da fundação. Muito bem. O que seria um hábito fundamental? Ou você vai começar com sono, ou você vai começar com alimentação, ou você vai começar com movimento ou organização. Você vai escolher uma área. E eu vou falar uma coisa para você. Dentro de cada área dessa, tá? Você tem milhares de hábitos para você começar. Por exemplo, olha só, com relação a sono. Falei para você, eu tenho dificuldade para dormir e muitas vezes eu tive dificuldade para dormir. Uma coisa que eu passei a fazer, um hábito que eu passei a ter, eu não levo o celular para o meu quarto mais. Eu não levo. Antigamente eu levava via vídeo e tal. Hoje eu não levo. Por que eu não levo? Porque eu estou em processo de melhorar meu sono. Então o que eu faço? Eu deixo no final da tarde, 5, 6 horas, eu coloco meu celular para carregar, quando dá 8 horas ele está 100%, e eu desligo. E ele fica aqui no escritório, aqui onde eu estou gravando esse vídeo. Então, este é um hábito, deixar o meu celular aqui relacionado a sono, por exemplo. Ou então, com relação à alimentação. Né? Se você chegar à conclusão que você precisa se alimentar melhor, um hábito simples, beber mais água, se hidratar, tá bom? Ou um hábito na área de movimento, um hábito que eu estou colocando todo dia, tá? Que eu estou praticando, eu estou em processo de praticar. Porque uma coisa que eu falo para você, como eu falei no início desse vídeo, eu sou um estudioso sobre este assunto.
Então, eu pego alguma ideia, eu aplico em mim, eu venho aqui e compartilho com você. Então, para mim, um hábito de movimento que eu estou em processo de implementação é o hábito de me alongar. Eu faço um pouquinho todo dia e ele vai crescer naturalmente, beleza? Então, sem devagar, hábito número 1. Passo número 1. Você vai escolher um hábito fundamental para você começar. Muito bem. Passo 2. Você vai começar pequeno e procurar ser o mais consistente por dia. Minutinho. Outro hábito que eu tenho, me hidratar. Mas vamos lá. Passo 2. Começar pequeno e ser consistente. O que é começar pequeno? Olha só. Para mim, tá? Este hábito com relação ao sono, deixar o celular aqui, é começar pequeno. Eu não vou tentar mudar o meu ritmo de sono, todos os meus hábitos de sono de uma vez. Não, eu vou começar pequeno. Outro exemplo para você, com relação ao movimento. Eu tenho um hábito de me alongar. Eu faço um alongamento. 2 no máximo. Só um pouquinho. Não dura 2 minutos, mas eu faço todo dia. E olha só, começar pequeno te permite ser consistente. Porque quando a gente tenta começar muito grande, a gente não consegue consistência. Pergunta como que eu sei disso. Olha só, no ano de 2023, um dos meus projetos foi emagrecer. Eu emagreci 23 quilos no ano de 2023. Muito bem. Eu faço 5 refeições por dia. E eu estava em processo de melhorar a minha alimentação. Tá. Antigamente, enquanto eu estava gordo, o que eu tentava fazer? Eu tentava arrumar as 5 refeições de uma vez. Aí eu entendi, não, Carlos Henrique, como é que você vai fazer? Escolhe uma refeição para você arrumar, para você comer direitinho. Eu escolhi o almoço. Muito bem. Quando eu consistentemente estava comendo bem no almoço, aí eu passei a arrumar o café da manhã. Aí as outras 3, foda-se. Sim, não, eu vou primeiro, arrumei o almoço, depois o café da manhã, depois o lanche da manhã, depois o lanche da tarde. A quinta refeição eu deixei livre. Então, eu não preciso ser perfeito. 80% para mim já tá bom. Eu não sou atleta, eu não compito com fisiculturismo, nada disso. Principalmente, eu não sou atleta, então 80% de consistência tá ótimo. 80% para mim tá perfeito. E é isso que eu falo para você. Quando você começa pequeno, isso te permite gradualmente você melhorar. Que nem eu falei para você. Primeiro eu arrumei o almoço, depois o café da manhã, depois o café da tarde. Foi devagar. Isso foi um processo de meses. Eu não fiz isso em um mês. Entendeu? Consegui chegar onde eu queria. E é o que eu falo para você. Você vai começar pequeno e ser consistente. Terceiro, ponto extremamente importante. Você vai monitorar o seu progresso. Carlos, o que é isso? Monitorar o progresso. Exemplo para você. Eu tomo água algumas vezes. Muito bem. E eu tenho um aplicativo no meu reloginho que cada vez que eu tomo 250 ml de água, eu faço uma marcação aqui. Então, este rastreador de hábitos, só uma marcaçãozinha aqui no meu relógio. Carlos, tem aplicativo no celular, tem um monte de coisa, pode ser um X no calendário, não importa. Mas você vai marcar. Por que você vai fazer isso? Porque o que é um hábito? Hábito é todo comportamento que é feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Muito bem. Traduzindo, quando você faz no piloto automático, quando você faz sem pensar. Muito bem. Só que leva um tempo até você chegar no nível de fazer sem pensar. No início e durante um bom tempo, vamos colocar, varia de hábito para hábito, tá? Mas durante um tempo você precisa se lembrar. Então este monitoramento ele serve para isso também, para você se lembrar de fazer o seu hábito, fazer este comportamento, tá bom? Então você vai monitorar o progresso. Passo 4. Você vai celebrar as pequenas vitórias. Carlos, o que é isso? Isso nada mais é
do que, por exemplo, cada dia eu tenho que tomar 8 copos d'água, tá? E eu vou marcando no relógio. Quando deu 8, eu falo, yes, muito bem, só isso. Para que serve isso? Serve para o seguinte: nós somos guiados por prazer e dor. O que significa isso? Significa que não é o seu intelecto que guia o seu comportamento. São as coisas que você atribui prazer ou você atribui desconforto. Aquilo que te causa dor ou desconforto, você tende a evitar. Aquilo que te causa prazer, você tende a repetir. Muito bem. Quando você faz o seu comportamento, o seu hábito, e você marca lá, e você sente, você celebra, você pensa, puxa, hoje eu fiz o que eu tinha que fazer. Hoje eu li um parágrafo que eu me determinei a ler. Você está marcando, você está agregando prazer à ideia. Certo? Certo. Qual é a tendência? A tendência é você repetir. A tendência é você repetir até que o comportamento se torne hábito. Tá bom? Passo 5. Expanda gradualmente. Olha só. Tema do vídeo de hoje: 4 hábitos: sono, alimentação, movimentação e organização. Muito bem. Você vai começar com 1. Depois que você estabeleceu o primeiro, aí você passa para o segundo. Você estabelece o segundo e aí você passa para o terceiro. E aí de repente você me fala assim, Carlos, isso é óbvio. E eu preciso dizer para você, o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque as pessoas tropeçam no óbvio. E nesse caso, Paulo seguiu o erro. De repente, é você tentar fazer muito, muito rápido. Você vai expandir gradualmente. À medida que você estabeleceu um hábito, que você solidificou esse hábito, que ele está enraizado na sua vida, você vai inserindo na sua vida novos comportamentos. É isso. Então vamos aqui para a minha tela, ó, que eu vou repassar para você o passo a passo do jeito certo. Muito simples, mas extremamente poderoso. Passo 1, escolha um hábito fundamental para você começar. O que é isso? Você vai escolher uma área, ou sono, ou alimentação, ou movimento, ou organização, qualquer uma. Segundo, comece pequeno e seja consistente. Carlos, o que é pequeno? Pequeno, na minha visão, é a menor unidade do comportamento que você precisa fazer, que você queira fazer. Se o teu hábito que você quer implementar é ler, então você não vai ler 10 páginas, você vai ler um parágrafo, tá bom? Terceiro, monitore o seu progresso. Por quê? Porque você vai precisar se lembrar de fazer o comportamento durante um tempo. Passo 4, celebre as pequenas vitórias. E passo 5, expanda gradualmente. Gradualmente você vai aumentar. E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste conteúdo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique, também conhecido como o cara dos hábitos. E agora eu vou fazer um resumão aqui para você sair com este conteúdo já fresquinho na sua cabeça. Então vamos lá. Do que é que nós falamos hoje? Qual foi o tema do vídeo de hoje? Primeiro, o tema do vídeo de hoje foi hábitos de fundação. E o que são hábitos de fundação? Hábitos de fundação são sono, alimentação, movimento e organização. Tá bom? Da onde eu tirei isso? Do livro que eu falei para você, Melhor que Antes, da autora Gretchen Rubin. Beleza? Muito bem. Por que isso é importante? Por que eu trouxe esse conteúdo para você? Por que isso é importante? Isso é importante porque estes hábitos, esses 4 hábitos, eles impactam diretamente a sua energia física e a sua energia mental. Então, para você trabalhar em 100%, tanto no nível físico quanto no nível mental, você precisa desses 4 hábitos bem estabelecidos. Beleza? Muito bem. Quais são os benefícios de você entender, reformulando, os benefícios de você aplicar esses conceitos na sua vida? Primeiro, mais energia disponível. Segundo, você vai diminuir ou reduzir significativamente a sua procrastinação. Terceiro, maior clareza mental e foco. Quarto, aumento da sua motivação.
quinto, você vai estar construindo uma base sólida para outros hábitos. Muito bem. Mas você pode me falar assim, Carlos, tá, você tá chovendo no molhado, brother. Eu já sei que eu preciso fazer essas coisas, mas eu não consigo fazer. E eu falo para você, saber não adianta. Você precisa implementar. E eu já te dei o passo a passo aqui para você implementar. Segundo, você pode me dizer, Carlos, os meus objetivos são grandes e são importantes. Será que dormir não é uma perda de tempo? E eu falo para você, brother, dormir é essencial. Dormir é um investimento do seu tempo, porque quanto melhor você dormir, melhor vai ser o teu desempenho em todas as áreas da sua vida. Terceiro, você pode me dizer, Carlos, eu não tenho tempo para cuidar disso. Não tenho. E eu falo para você, a boa notícia é essa, não precisa de tempo. Você pode começar aos pouquinhos, um passo de cada vez, não vai te tomar tempo nenhum. Muito bem, jeito errado de você aplicar essa ideia. Ó, passo 1. Tentar mudar tudo de uma vez. Então eu te dei 4 ideias, 4 hábitos, você tenta botar os 4 de uma vez. Não vai dar certo. Segundo, você focar somente nos objetivos grandes. Não, puxa, eu quero dobrar meu salário, eu quero transformar minha vida, mas eu não durmo direito. Esquece, parceiro. Esquece. Vamos fazer o básico bem feito. Tá bom. Erro 3. É você se culpar pela falta da força de vontade. E olha, eu vou dar um spoiler aqui para você. Você não precisa de força de vontade para transformar seus hábitos. E se você acompanhar o conteúdo desse canal, você vai ver como é que você faz isso. Muito bem. Agora, passo a passo do jeito certo. Facinho para você. O que você vai fazer? Passo 1. Você vai escolher um hábito fundamental para começar. Qual? O que você quiser. Pode ser sono, alimentação, movimento ou organização. Onde está pior aqui para você? Escolhe um, tá bom? Passo 2, você vai começar pequeno. E se você começar pequeno, você tende a ser persistente. Passo 3, você vai monitorar o seu progresso. Passo 4, você vai celebrar as pequenas vitórias. E passo 5, olha só, o que você vai fazer? Você vai expandir gradualmente. É isso. E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste conteúdo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique, e olha a qualidade desse conteúdo. Então, eu vou te dar 3 opções. Opção número 1, você pode curtir. Opção número 2, você pode dar um like. Opção número 3, você pode dar um joinha. Beleza? Outra coisa, comenta aqui embaixo para mim se você está com dificuldade em alguma dessas coisas na sua vida, tá bom? Ou comenta aqui embaixo comigo, para mim, se você tem algum conteúdo que se você tem algum conteúdo que você gostaria que eu trouxesse, tá bom? E por fim, se você não precisar deste conteúdo, o que eu duvido, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar esse conteúdo com alguém que precise, tá bom? Então olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção e a gente se vê como sempre no próximo vídeo, tá bom? Abraço!